Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à Escola Permanente de Formação Docente Professor Darcy Ribeiro, aqui de Canoas. Eu sou Ana Paula da Silva, sou professora de língua portuguesa da rede municipal e sou aqui a gestora da Escola de Formação, também formadora das equipes pedagógicas e diretivas, e é com grande prazer que eu inicio então essa formação, que é a formação de março, tanto dos projetos de anos iniciais quanto dos anos finais, de todos os componentes curriculares, e venho, muito contente para essa formação, sei que vai ser de grande importância para a nossa rede. E antes de começar, então, a fala dessa formação, quero desejar que esse ano de 24 seja um ano de grandes conquistas para nossa rede e que a gente tenha encontros muito potentes, muito importantes, de grande aprendizagem, tanto para gente aqui da Escola de Formação, para os professores que aqui sempre se fazem presentes, e para os nossos estudantes nas escolas, e com toda a equipe e as comunidades, de cada uma das nossas EMEs e EMFs. Então, desejo que seja esse ano de grande importância para a nossa rede e convido os meus colegas, então, aqui da Escola de Formação a se apresentarem, e contarem um pouquinho do que eles fazem aqui na escola para vocês. Olá, pessoal. Sou Vanessa, professora da rede e formadora da área de língua portuguesa, junto com o professor Éder. Também atuo como colaboradora na Casa de Avaliação. Olá, eu sou a Rosana Patrícia Matos, formadora de Educação Física aqui da Escola de Formação, e sejam bem-vindos à nossa primeira formação do ano de 2024. Olá, meu nome é Éder Alves de Macedo, sou coordenador da área de linguagens aqui da Escola de Formação, coordeno as disciplinas de língua portuguesa, língua inglesa e arte. Sejam bem-vindos à nossa primeira formação de 2024. Um abraço a todos. Olá, me chamo Kelly Rebelo, sou professora dos anos iniciais aqui no município de Canoas. Atualmente estou na Escola de Formação, sou responsável pela formação dos professores dos projetos PPA, PLL, TICS e Biblioteca. E também sou responsável pela plataforma do Elefante Letrado. Desejo a todos um ótimo 2024. Olá a todos, o meu nome é Pedro Martins, eu hoje sou professor de língua portuguesa aqui no município e na Escola de Formação sou um dos assessores pedagógicos, hoje na coordenação do projeto Caminhos Cruzados, que é o projeto de acolhimento aos estudantes imigrantes da rede. Olá, pessoal. Eu sou a Rochelle, professora de Ciências da Rede desde 2015. Atualmente estou na Escola de Formação como formadora do grupo de Ciências da Natureza. Também faço parte como colaboradora da Casa de Avaliação e estou muito feliz por fazer parte dessa equipe tão inspiradora. Boa tarde, colegas. Eu sou a Fernanda. Trabalho aqui na Escola de Formação desde 2022, com as coordenando as formações de matemática e de ciências naturais. Esse ano a gente recebeu um reforço, que é a professora que vai trabalhar, então, dentro da área das ciências naturais. É importante dizer também que essa formação é a formação de março para todos os professores, tanto de anos iniciais quanto anos finais. É a formação do mês de março, e ela está sendo assíncrona, então vocês terão aí até o dia 30 de abril para poder assistir e receber a certificação e presença, então, na formação. Queria dizer também que esse ano, como eu estou agora só trabalhando dentro da coordenação da área da matemática, vou me integrar ao grupo do ERER para trabalhar um pouco mais dentro dessa perspectiva, junto com o nosso colega Rodrigo. Contigo, Rodrigo. Boa tarde, colegas. Então, hoje nós temos aqui uma grande honra, que é receber duas grandes professoras, a professora Liege e a professora Rosália, que vão partilhar conosco as suas experiências com correção de fluxo, correção da distorção em idade série, que é algo que atinge bastante, atinge uma parte dos estudantes dos anos finais, Então, elas vão falar sobre leitura, escrita, acolhimento e aprendizagem, e certamente vai ajudar muito no nosso planejamento em 2024. Tá? Então, eu vou deixar com vocês, professoras, sejam muito bem-vindas aqui à Rede Municipal de Canoas. Muito obrigada, Rodrigo, Fernanda. É um prazer estar conversando com todos vocês, colegas.
Vou começar me apresentando, então, e aí eu passo a palavra para a Liege, né? Eu sou, então, Rosália, professora do Colégio de Aplicação da URGS, é uma escola federal, pública federal, com ingresso por sorteio, né? O ingresso universal. E eu trabalho com linguagens, sou professora de língua estrangeira, espanhol, mas também trabalho com as questões de produção, de leitura, de escrita, né? Em várias modalidades no currículo que a gente tem nos sextos e sétimos anos do ensino fundamental. E também estamos nessa discussão, né, e testando possibilidades de auxiliar mais os alunos a aprender, junto a um projeto de extensão que se chama Trajetórias Criativas, que é o que nós vamos trazer como um cenário assim de exemplo hoje, né, durante a nossa conversa. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar com vocês. Olá, eu sou a Liege, então, também muito feliz de estar aqui com vocês, tentando contribuir um pouquinho, trocar ideias, né, que eu acho que nossa vida de professores é isso, é uma eterna troca, né, de experiências, de aprendizagens. E eu sou professora aposentada no ensino básico, na rede pública, minha formação é letras, e atualmente eu trabalho junto a esse projeto Trajetórias Criativas como professora convidada, né, junto ao Colégio de Aplicação da URGS, que é um desafio e é um lugar de muita riqueza, não é, que a gente aprende, que a gente troca. Então, eu estou aí hoje, né, com vocês para tentar contribuir um pouquinho e ouvir também, ver se a gente faz futuras trocas, quem sabe mais, né, sistemáticas. Obrigada, pessoal. Então, a Liege e eu preparamos uma fala e alguns materiais para subsidiar a nossa discussão, baseados principalmente no acompanhamento, na formações de professores, nas nossas práticas junto aos anos finais do ensino fundamental e aos grandes desafios que têm se apresentado à sala de aula, principalmente no cotidiano pós-pandêmico, né, em que a gente tem visto diferentes lacunas nas aprendizagens que precisam da nossa atenção, né, que precisam algumas intervenções a partir de reflexões e avaliações feitas por nós, professores, para que nós possamos superar e dar condições dessas crianças e adolescentes aprenderem mais, né? Então, eu vou pedir para a gente colocar a primeira apresentação. Nós pensamos em começar trabalhando nessas as fragilidades que nós temos como nós educadores, né, observado na sala de aula, e que tem motivado muitas discussões para novas propostas curriculares. Nós temos visto na televisão a preocupação de entidades ligadas à educação, comentando das dificuldades que têm se observado nas provas externas, por exemplo, e sempre se comenta das dificuldades na leitura e na escrita, né? Mas são outras também as fragilidades que têm se observado na sala de aula. Então, por isso, a nossa temática hoje vai ser repensando as aprendizagens e a sala de aula. Nós podemos passar. E vamos começar discutindo um pouquinho o papel da escola, né? Como que a escola pode ressignificar as trajetórias dos nossos estudantes. E aí a gente fala não apenas das trajetórias do aprender acadêmico dentro da escola, como também as trajetórias de vida, as pessoais desses alunos, né? De que forma a nossa escola, né, a nossa de vocês, tem conseguido dar conta dos processos do aprender. E para isso a gente vai introduzir com um vídeo bastante curto de uma campanha de uma seguradora tailandesa. Podemos passar, por favor.
เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดไทยประกันชีวิตเชื่อในความดีA gente gosta muito desse vídeo por duas razões, né? Primeiro, por acreditar num processo de mudança, né? Que essa mudança muitas vezes leva tempo e nós, como professores, nem sempre conseguimos assistir a mudança, mas a gente sabe que ela existe, né? E, em segundo lugar, porque a mudança está na educação, né? A mudança faz parte do processo educativo, tanto para nós, professores, como para os estudantes. Daí essa questão, como a escola pode ressignificar as trajetórias desses estudantes, né? Eu acho também, né, Rosália, só para complementar a questão do vídeo, a questão da humanização, né? O quanto às vezes o cotidiano nos atropela, né, com as questões práticas, e às vezes, né, gestos, contextos mais humanizados, pequenas ações da gente dentro da escola com os estudantes, porque eu sempre, a minha experiência de vida, né, de escola pública, a gente sempre tem muito, a gente pensa na família, mas a gente sabe que o dia a dia é com eles, né? Então, às vezes, um gesto, uma ação da gente pode ter uma significação surpreendente, né? Só para complementar um pouco. Perfeito, Liege. E é bem essa intervenção no pequeno do dia a dia, como tu falas, né? Que é semelhante à ação daquele rapaz no vídeo, né? E para a gente poder acreditar de fato, né, que essas mudanças acontecem e que estas ações, ainda que pequenas e que a gente não veja o retorno, acontecem, né? A gente separou alguns depoimentos de estudantes através de uma coleta, de uma escuta feita pelo Unicef, que nós gostaríamos de compartilhar com vocês, né? São depoimentos que nos fazem pensar no papel da escola como um elemento fundamental na construção da trajetória de vida das crianças e adolescentes. Então, esse estudante, ele diz que aprendi a ler com 11 anos,
hoje quero ser escritor, né? E ele tem 15 anos, acho que é o que mostra ali no vídeo, né? A gente, por vezes, não acredita que um processo de alfabetização ou de letramento possa se concretizar ou se complexificar nessa idade. E, às vezes, a gente na escola diz, não, mas então ele não sabe e não tem mais futuro, né? E a gente vê por ali que, sim, muitos processos tardios podem acontecer e, de fato, mudar a realidade de um estudante. Essa menina diz que é necessário ir para a escola, porque é importante aprender a ler e escrever, né? Então, está na escola, ainda que por algumas horas do dia, aquela instituição, aquele espaço que vai auxiliar na leitura de mundo, na leitura, na escrita, né, na emancipação desse sujeito. Conforme eu for estudando, vou conhecendo novas possibilidades. E isso é muito importante para nós, professores, né, escutarmos. A escola tem esse papel de ampliar as perspectivas desse estudante, e, por vezes, é o único espaço em que ele pode aprender coisas diferentes e ver possibilidades de vida diferentes da que ele tem, né? Se não fosse a escola, eu não saberia ler, não saberia escrever, não saberia nada. Então, de novo, a escola como um espaço de desenvolvimento, né? A escola, como esse espaço de aprender, de construir vínculos e de conviver, isso acima de qualquer questão, né? Primeira, nós temos que pensar muito nessas duas relações, né? Espaço de aprendizagem e que acontece através da construção de vínculos, de uma convivência, né, potente, e que a gente chama isso, né, de acolhimento pedagógico. É a gente acolher as necessidades dos estudantes, os interesses, né, deles, de suas famílias, e os seus saberes, que nós sempre, né, Rosália, nós no grupo sempre entendemos como desafio, esse acolher saberes, certo? Porque, como os estudantes, a gente vê que tem várias necessidades, muitas vezes nós negligenciamos os seus saberes, né? Então, assim, o acolhimento pedagógico, que é uma expressão que a gente usa fortemente, assim, tem um grande, a gente dá um grande valor para essa discussão, que é para além, né, sim de construir vínculos, mas também de acolher, de reconhecer o que eles já sabem, né? Eu acho que isso é fundamental para ser ponto de partida. Acho que pode passar, não sei se... E como tu falaste, Liege, como mobilizador das propostas de sala de aula, né? Porque sem analisar esse acolhimento, o que vem desse acolhimento, a gente não consegue produzir um currículo que vá ao encontro dos interesses e das necessidades, né? Esse gráfico nos ajuda a pensar um pouquinho, ele foi disponibilizado pela Unesco, no tempo, né, já que a gente está falando da escola como espaço dinamizador das aprendizagens e, por vezes, um único espaço que pode alcançar o sujeito, né, o estudante, esse gráfico nos mostra que nós fomos, na América Latina e Caribe, o continente que mais tempo deixou suas escolas fechadas, né? E cada um de nós, professores, quando lembra daquele período de quase 2 anos em que a gente não teve o contato, a interação com esse estudante na presencial, a gente lembra do quão foi difícil acessar o que o aluno estava necessitando, né? Muitas vezes ele necessitava de medicação, muitas vezes ele necessitava de comida, e muitas vezes ele necessitava só enxergar o professor, e para muitos isso não era possível, por não ter a disponibilidade da internet, né, e do computador. Então, esse tempo, além de ter sido o maior dentre os outros lugares do mundo, ele foi muito precário para muitas famílias, né?
E de certa forma, ele nos deixou imobilizados como educadores, porque a gente não tinha como chegar do outro lado, né? Quando se chegava, não se compreendia tudo, não se tinha acesso à totalidade do que aquele estudante estava passando. Então, esse foi um agravante que nos leva a esse segundo gráfico aqui, né, de que, então, levando em consideração, né, onde nós estamos situados, né, América Latina e Caribe, esse gráfico nos mostra a percepção dos estudantes de 15 a 29 anos que estudaram remotamente durante a pandemia, né. E hoje a gente vê os efeitos disso na sala de aula, de estudantes que não tiveram acesso à escola, nem de maneira remota, né. Então, pelo gráfico, a gente percebe que há um percentual muito pequeno de estudantes que aprendeu ou aprende mais ou mais rápido à distância, né, somente 9%, um percentual de 23% que aprendeu o mesmo, né, ou aprendeu no mesmo ritmo, estando à distância, comparado com o presencial, e um enorme percentual de 67% que aprendeu menos, né, ou de forma mais lenta quando estava distante presencialmente da escola. E isso nos explica muito por que os estudantes estão com tantas dificuldades, com tantas fragilidades em todos os componentes curriculares, em todas as funções, vamos dizer assim, né? E que parece que agora estão novamente engrenando num processo de desenvolvimento e de uma conduta de estudante, né? Isso também nos chamava bastante atenção. Só para dizer uma coisinha bem pequena, e isso, aquele gráfico ali é importante a gente olhar, porque, na verdade, a gente não, às vezes a gente pensa, né, lá na escola, isso são os nossos estudantes desta escola, ou aqui em Canoas, né? Na verdade, isso é uma realidade que está posta no mundo, né? Então, assim, em termos de país, nós estamos vivendo, em termos, né, a gente viu ali então, como é que a gente... isso não é uma discussão só nossa, então, por isso que é importante a gente perceber que, bom, nós temos um trabalho gigantesco para pensar que não é só nosso, né? Pode seguir. Muito importante, Liege, isso que tu estás falando, porque nós não temos receitas, né? A gente tem algumas experimentações que deram certo em alguns momentos, né? Outras que estão dando certo ainda, né? E muita vontade de trocar com outros educadores, porque algumas questões a gente ainda não conseguiu resolver, né? Falando em sala de aula, né, de anos finais, por exemplo, e eu me arrisco a dizer que também nos anos iniciais, porque eu estou começando a ter uma experiência lá neste ano, e a gente observa as mesmas questões, né? Então, é muito importante isso que tu nos trazes. Liege, fica bem à vontade para falar bastante, não precisa ser pouquinho, tá? O que a gente tem observado, né, da nossa experiência, que provavelmente, se vocês se debruçarem sobre, né, a realidade local, a realidade, enfim, da própria escola, vocês vão apontar outros tantos prejuízos, né, mas, assim, a questão do planejamento, né, a resolução de problemas, a questão da memória verbal e espacial. Então, isso são prejuízos que a gente nota no cotidiano, a inibição do pensamento e a questão do controle de atenção. Então, isso são danos que estão, assim, gritando para nós, não é? Mas, claro, e a gente observa que isso não é uma situação para a gente resolver a curto prazo, e tampouco individualmente lá, não é? No nosso, ou no meu planejamento sozinho, nós precisamos pensar, e esse é o nosso grande desafio, né, como escola, como é que a gente ajuda os estudantes. Nós temos que ter, como professores, intencionalidades comuns, né, aí pensando anos finais, mas também iniciais, nós precisamos dessa integração como escola para dar conta desses prejuízos, né? Acho que isso é uma coisa... Yes.
Aproveitando o gancho, me veio aqui agora, ouvi vocês falando, me veio aqui uma discussão entre nós professores que surgiu da dificuldade, inclusive dos estudantes, por exemplo, que hoje estão no 8º ano, né, que ficaram ali fora de sala de aula no 4º e no 5º ano, até de reconhecer regras assim de espaço, né, de movimentos que são construídos lá nos anos finais, dos anos iniciais, digamos assim, né, no 4º e no 5º ano, e que hoje a impressão que a gente tem é que eles não têm esse controle até do próprio corpo, da voz, né, desse limite, assim, até onde eu posso ir, até essas questões, assim, são prejuízos que a gente carrega dessa situação toda que a gente viveu. É isso, isso é uma grande reflexão, Fernanda, que vocês, né, fazem, porque esse é o primeiro passo, é a gente se colocar com um olhar reflexivo para pensar ações intencionais para dar conta, e isso esse é o nosso, né, o resgate que a gente tem que pensar, como a gente está vendo isso juntos, então nós temos que agir juntos, né? A gente tem lutado muito, principalmente no 6º e no 7º anos, com duas questões dessas que a Liege mencionou, que é o controle da ação, né? Tudo é o imediato e tudo ao mesmo tempo, então... E nisso eu retomo a fala da Fernanda, né? Parece que ficou um hiato nessa passagem dos anos iniciais para os anos finais, porque eles falam junto com o professor, né? Aquela conduta de estudante de parar, de escutar, de registrar, me parece que isso foi, de certa forma, perdido, essa conduta foi perdida ou ainda não pôde ser construída, né? Então, por vezes, nós professores temos que lançar mão de ações pedagógicas que a gente usaria antes, né, lá nos anos iniciais, mas que hoje são necessárias para que a gente possa auxiliar esses estudantes a se desenvolverem, né? Eu tive que começar a lançar mão, por exemplo, de colocar a rotina no quadro, no 6º e no 7º anos, né? E antes a gente não precisava fazer isso. E agora todos os colegas estão fazendo, todos nós percebemos essa importância para localizá-los no papel, no espaço do caderno, né, no tempo do período de sala de aula, ainda que um período fragmentado por componentes curriculares diversos e não com um tempo mais contínuo, como na unidocência dos anos iniciais, né? E, além disso, a outra questão que nós temos observado muito é a não conservação das informações, né? Então, agora que a gente inicia um ano novo e, por exemplo, ano passado eles já tinham feito espanhol comigo, a gente percebe que pouco do vocabulário, das estruturas linguísticas chegaram na sala de aula hoje, né? Então, a gente tem que retomar, propiciando novos momentos, né, para trabalhar algumas estruturas que a gente já tinha desenvolvida no passado, mas que ainda não estão consolidadas, né? E isso nos faz repensar o planejamento, porque eu não vou dar um conteúdo, né, como encerrado. Eu tenho que retomá-lo, ampliá-lo a cada vez, porque os estudantes vão conseguir superar, né, esses desafios, mas ter em mente de que eu preciso sempre integrar um conteúdo no outro, mostrando de onde a gente partiu e o que mais a gente está integrando neste momento, né, passado mais um ano de escolaridade deles. A gente pode passar os slides. Então, como é que essas crianças e jovens estão voltando para a escola? A distração acentuada, muita agitação, os medos paulatinamente têm diminuído, porque no início, no pós-pandemia, isso era muito mais agravado, né? Até o ano passado, a gente ainda tinha crianças saindo por crises de ansiedade, de sala de aula, né? Alterações no sono, e isso também se deve ao uso, um enorme uso das telas, né? Sejam elas... indiscriminada, porque eles vão até a hora que eles conseguem permanecer acordados e depois, no dia seguinte, o sono
vem, né, no meio da sala de aula, durante a tarefa, e eles não conseguem controlar a falta ou o excesso de apetite, né, ou um apetite mais circunscrito para alguns tipos de alimentos e um consumo maior de determinados alimentos, mais calóricos, mais energéticos, né, um desconforto físico, né, e quando a Fernanda falou, eu lembrei que eles, na pandemia, eles saíram crianças e voltaram com outros corpos, né? Então, até eles reconhecerem o próprio corpo, reconhecerem o corpo do colega, que também mudou, e isso em conformidade com o espaço físico da escola, isso também demanda um tempo, né? E isso também é um compromisso que todos nós, educadores, sejamos de educação física, de arte, de língua portuguesa, de matemática, todos temos que ter esse compromisso. Não é apenas o professor que trabalha no pátio com eles, né? O que trabalha com jogos, mas é um compromisso de todos para o desenvolvimento cognitivo desses estudantes, né? E quando a Nós gente podemos... pensa, eu acho que, só para complementar ali, também, né, eu acho que nós temos aqui colegas professores de EJA, né, que também, como é que esses estudantes de EJA estão retornando, né, adultos, né, que perderam seus empregos, que estão com dificuldades, né, imensas de dar conta da vida, não é? Então, assim, são tudo questões que a gente precisa refletir, né, para pensar ações que possam, pelo menos, amenizar, no momento que eles estão na escola, todas essas fragilidades que eles estão carregando lá na mochila, né, como a gente diz. Gurias, na verdade, né, o que a gente percebe é que é o ser humano em geral, né, porque a gente pega os bebês que a gente chama da pandemia, né, que chegam na educação infantil sem ter socializado, que ficaram 2 anos dentro de casa, sem ter contato com outras crianças, né? Aí a gente pega no primeiro ano aquelas crianças que não fizeram parte da educação infantil, da etapa final da educação infantil, e aí a professora do primeiro ano que já espera que ele venha sabendo algumas noções, tanto noções de motricidade, como até mesmo de letramento e alfabetização, e aquela criança vem, né, sem essas noções construídas, e o problema é uma bola de neve, né, ele só vai se empurrando, né, e vai com certeza, né, na universidade a gente vai ter também estudantes que chegam, com certeza, né, só para contribuir com a colocação de vocês. Perfeito. Muito bom, Kelly, é bem verdade isso. E aí o problema não é de ninguém, porque a gente vai avançando e o problema continua, né? Então, isso até é uma das frases, assim, do Unicef, né? Fora da escola não pode, né? Não pode, tem que estar na escola, mas fora da escola, dentro da escola, sem aprender, também não pode, né? A escola é o espaço para esse desenvolvimento, né? Tanto das relações, da convivência, como das aprendizagens que vão ser necessárias para o resto da vida. Sem encontrar as fragilidades também dos docentes, dos professores que estão também ali presentes, né? Então, assim, são tantas singularidades de tantos, né, segmentos, dos estudantes, dos professores. Então, o compartilhamento, né, é uma questão essencial que a gente não tire, né, do nosso contexto a importância do compartilhamento. E aí? Então, o que pode ser feito, né? No que podemos mudar o ambiente da escola para tentar alterar um pouco mais e modificar esse panorama que estamos todos percebendo. Vínculos, contatos maiores, mais frequentes com as famílias, na medida do possível, né? A gente sabe que as nossas realidades todas são diferentes, que nem sempre é possível, mas hoje a gente, por vezes, consegue falar mais com as famílias através de uma reunião virtual, por exemplo, né? O que faz com que a gente tenha uma frequência maior de acompanhamento, porque só presencialmente nem sempre é possível, né? Adequar as nossas expectativas, né, e ao encontro do que a Liege falou, né, expectativas sobre o nosso trabalho docente,
né, sobre o que as famílias podem dar de retorno e de acompanhamento, sobre os aspectos comportamentais e motivacionais dos estudantes, porque eles também estão em sofrimento muitas vezes, né? As famílias estão sofrendo, eles estão vendo esse processo e quando eles conseguem falar para a gente, né, já é um avanço, né, já é um passo além, né, da observação de determinada conduta mais caótica, um aumento nos espaços de escuta do currículo. E aí, quando a gente fala escuta, remete ao que a Liege falou, do acolher, né, do observar as necessidades, os interesses, dar vazão a essas vontades, né? Claro que dentro dos limites, né, da convivência saudável. Uma aproximação maior aos estudantes, e a gente sabe que isso não é fácil, né, na rede pública, nem sempre a gente consegue. Como fazer isso? Com grupos menores, com adaptação, né, de tempos de adaptação, de tutoria, e tentando ao máximo focalizar no interesse desses estudantes, né, que é o que a gente também fala do acolhimento pedagógico, né, que a Liege também colocou. Uhum. Então, essa discussão... Pode falar? Então, essa questão do acolhimento pedagógico, né, o que pode ser feito? Então, assim, essa intervenção nossa, intencional, né, a gente analisa, reflete e tenta, né, construir estratégias para dar conta, não é, dessas questões. Então, assim, acolhimento pedagógico, a palavra acolhimento, às vezes, ela pega um tom meio pejorativo de que seja só a questão afetiva. Ela é também, mas, assim, os estudantes precisam de um olhar nosso técnico, como eu digo, né, com intervenções pedagógicas firmes, né, competentes, persistentes, porque a gente às vezes tem que retomar, refazer, rever e refaz. Então, essas duas palavrinhas, né, esse acolhimento pedagógico, ele passa muito, né, por essa questão de uma intervenção firme, uma intervenção pensada para atingir, né, objetivos comuns, né, necessidades, né, que a gente vê ali, o grupo todo que trabalha com esse estudante, com essa turma, planejar, mesmo que tenham poucos momentos para isso, mas planejar ações realmente integradas, que tenham aquele objetivo, né, focando naquela necessidade, isso faz toda a diferença, isso é um acolhimento pedagógico que eles estão precisando nesse momento. Acho que é um pouco isso, né? O Éder está com a mãozinha levantada. Fala, Éder. Eu acho que para não se estender, e adiante, eu queria só contribuir com alguma questão que eu achei lindo, essa ideia do acolhimento é perfeita, e principalmente na ideia eu trabalho pela manhã numa escola de periferia, e assim, todas as questões que foram tratadas, eu vivo elas diariamente, e tem questões, mas tem outra questão, que é a própria questão da periferia e do quanto a escola, dentro da mente dos alunos, às vezes parece uma continuação de uma prisão, assim, eles entendem, e fizeram já levantamento, sabe? Quem gosta e quem não gosta, como é que eles se sentem presos ou acolhidos na escola. Inclusive, nós fizemos um trabalho de uma colega da rede, que fez um trabalho sobre a questão de violência simbólica com as meninas. Um trabalho maravilhoso, inclusive é um café aqui da Casa de Formação. Aconselho vocês a assistirem, ficou muito bom. E ele fala exatamente do quanto a escola, às vezes, dentro dessas violências simbólicas, ela é um espaço também que oprime essas crianças, que elas não se sentem seguras, não se sentem acolhidas, porque às vezes ela parece uma extensão de um Estado opressor, de um elemento de opressão, assim, para eles. Então, ao mesmo tempo que fora da escola tem vários elementos de opressão, que às vezes até parecem mais tentadores, quando nós não acolhemos, quando nós trancamos a porta e pedimos eles de sair, colocamos, de certa forma, utilizamos elementos de poder
grilhões, eles têm essa sensação de que aquele não é o lugar para eles, né? Aquele não é o lugar. Sim. E é um conjunto de coisas que realmente, que eu acho que a palavra acolhimento, por mais no primeiro momento que ela possa parecer, tá meio no momento clichê, ela é a palavra sim, sabe? Ela é a palavra sim para isso que é necessário na escola nesse momento. Eu compreendo assim. Muito bem colocado, Éder. E eu acho que a Liege também tem alguma coisa para comentar nesse sentido. É bem isso, tá bem dito. Eu lembrei que hoje, na minha aula de espanhol, eles estavam comentando que eles tiveram uma tarefa para fazer ontem, que foi uma das formas também de escuta e de sondagem da produção textual deles, né? E eles tinham que contar, além de uma história feliz e um episódio triste dentro da escola, eles tinham que colocar o que eles mais gostavam. E o que eles mais gostavam, muitos deles colocaram, é o recreio e a hora da saída, quer dizer, mas o que nós estamos fazendo que o estar dentro da escola não é um momento feliz, né? Claro, tem aspectos da adolescência, lógico, a gente sabe que a gente também queria ficar fora, porque a gente também tinha outros interesses quando tinha a idade deles, mas é preciso pensar, né? Por outro lado, a gente não potencializa momentos em que eles se sentem acolhidos. Por exemplo, agora na Semana da Mulher, a gente fez uma dinâmica que a gente tinha feito, nossa, eu acho que há uns 5 anos atrás, né? E por que a gente não tem feito mais, né? Que é assim, 2 professoras com a metade da turma, meninas conversando, mulheres e meninas, e professores homens com os meninos, para eles conversarem sobre coisas que eles têm vontade, às vezes, de perguntar ou de contar, mas não tem coragem, porque o menino se sente envergonhado diante da professora e a menina se sente envergonhada diante do professor. E foi um papo muito bacana. Claro, a gente vai ter que pensar o que fazer com isso agora, porque vieram relatos de violência, né? Vieram relatos de sofrimento dentro doméstico, né? Mas, por outro lado, vieram perguntas inocentes que nos fazem pensar, puxa, mas momentos assim são muito importantes, né? E foi muito significativo para mim. Uma menina perguntou assim, quando eu acho uma menina bonita, isso é sinal de que eu sou bissexual? Né? E aí a gente conversou, então, assim, a inocência que eles trazem, né? E às vezes uma coisa que está meio atormentando, assim, porque ela não sabe o que fazer com isso, né? E que a escola pode abrir para um momento de maior tranquilidade, né? Então, à medida que a gente consegue trazer essas questões para o currículo, no espaço curricular, a escola vai ganhando outra cara, assim, né? Vai sendo um espaço mais acolhedor. E são coisas simples que não demandam, não precisa nem ser dentro da sala de aula, né? Pode ser no pátio, pode ser embaixo de uma árvore. Então, vai dimensionando a escola, me parece, né? De uma outra forma. Isso agora me fez lembrar também, uma vez, os alunos estavam, né, com coisas desse tipo, adolescentes, né, também era uma periferia, Éder, eu trabalhei muitos anos, acho que mais de 80% da minha vida de professora foi em periferia com adolescentes, e a gente, eles tinham perguntas, questões sobre os guris, eles, né, então, querendo perguntas e que tu não sabe responder, a gente não está encontrando em lugares que a gente está pesquisando, então, assim, daqui a pouco a gente enxergou no posto de saúde, no serviço social que tinha na comunidade, um médico, né, que se dispôs, é isso que eu digo, a gente tem que também buscar os equipamentos que estão no nosso entorno, ele foi, né, até a escola, a gente fez uma parceria, não é, com ele se dispôs a ir na escola e fez 2 horas, um encontro de 2 horas com os meninos, que a professora não pôde ficar, para eles conversar sobre coisas de meninos com aquele médico. Então, assim, é um outro espaço, né? É o currículo oculto que a gente discute tanto, né? Então, a expressãozinha aquela. Mas, então, assim, tem ações que a gente precisa revisar dentro da escola, nós temos que sair o Dimenstein já dizia, né? A sala de aula sem paredes, né? Lá nos anos, sei lá, 90, 80, já dizia isso. Então, assim, é isso, a gente tem que propiciar
isto é currículo, né? É o estudante conseguir se colocar, a gente tem que conseguir conquistá-lo para dentro desse espaço, resgatando, né, dando retorno para aquilo que é interesse deles, eles precisam daquilo ali. Bom, e aí, então, qual é o nosso papel? Nós vamos pensar, aí vem lá a ação reflexiva pedagógica que a gente pode tirar daí, né? Então, assim, e isso são propostas importantes que a gente tem que tentar pensar, ou alternativas para o trabalho, né, para o currículo escolar, para ajudar nesses momentos, né? São situações que precisam ser amparadas deles, e que às vezes a gente ignora, e, no entanto, aí é aquilo que tu disseste, eles não gostam da escola, né? Não tem atrativo lá. Tem uma situação que eu acho bem, que ela figura bem, ela ilustra bem isso, no sentido bom, assim, no sentido do que seria repensar a escola na minha mente, assim, como eu talvez entenderia. E nós estávamos na sala dos professores, daí um aluno deu um grito, assim, no intervalo, assim, deu um grito, assim, e eu observou aquilo e caiu uma ficha, assim, porque uma colega trouxe uma reflexão sobre o fato, em que outro momento na vida, em que outro lugar na vida aquela criança poderia fazer aquilo, sabe? E ser compreendida enquanto criança, enquanto uma fase, Isso, sabe? E é interessante. Às vezes a gente quer muito domesticar, né? Domar essas crianças, sabe? Ou não seria interessante entender e tentar refletir sobre aquilo ali, entender os nossos passos a partir dessa construção dessas fases. É mais complexo a coisa do que simplesmente chegar e tentar domesticar. É bem isso. Pensando nessa possibilidade de mudar a escola, né, e de fazer da escola, né, um espaço mais acolhedor, algumas ideias a gente tem colocado em prática, ou pelo menos tentado, né, e adaptado ao longo dos anos, agora pós-pandemia, que uma delas é voltada para a colaboração, né, de os alunos interagirem, né, aprenderem de maneiras diversas, né, seja em casa, seja em grupos menores, fazendo diferentes agrupamentos entre eles, para que eles possam conhecer mesmo pontos de vista e tenham oportunidade de trabalhar uns com os outros, né? Com relação aos avanços, perceber que aprovar ou reprovar sem aprender, né, não desenvolve esse estudante, né? Então, trabalhar lacunas ao mesmo tempo em que o estudante avança, né, é importante. É importante a gente ter a consciência de que ele, não é porque ele aprovou que ele está pronto, ele ainda tem muitas questões em aberto, né? Ainda temos hiatos que vão levar tempo para serem preenchidos, né, pela experiência na escola. O trabalho integrado, né, através do interdisciplinar, da junção entre 2 ou mais componentes curriculares, é muito produtivo, né? Então, por exemplo, esses exemplos que o Éder e a Liege trouxeram, né, eles envolvem todos os componentes curriculares, né, e não um especial. Então, são ações, assim, integradas que chegam mais ao estudante, né, que tem mais... que chegam mais próximo da necessidade desse estudante, né, e ao mesmo tempo elas vão ser mais significativas, né, como aprendizagens da escola. A atividade física tem sido momentos de grandes observações, né, de como esses estudantes se relacionam, de como eles estão ocupando o espaço, de como eles depois vão voltar para a sala de aula e vão encarar o papel, né, a folha ou o caderno como espaço para ser preenchido, né? Então, fazer da educação física também momentos de desenvolvimento da corporeidade e entendendo que isso significa também o desenvolvimento do pensamento é muito importante, né? E ter o relacionamento interpessoal como foco, né, desse desenvolvimento. Algumas iniciativas ainda estão dando certo, né? A gente vem testando, e elas vêm se mostrando adequadas. Alguns laboratórios de aprendizagem, né, e a gente não tem chamado no contraturno,
na experiência em que eu estou, né, por exemplo, a gente apresenta um laboratório para todos, ele é curricular. Então, alguns alunos têm mais carência em determinadas questões, outros em outras. Outros vão aprofundar, porque não estão com tantas defasagens, né, nessa aprendizagem. A questão da tutoria, de ter um professor que acompanhe um pouco mais de perto um pequeno número de estudantes, seja para conversar, seja para propor alguma ação diferenciada, né? Oficinas que os alunos possam escolher, então, como parte do currículo, que eles possam protagonizar, escolhendo aquilo que o professor ofereceu. Diferentes práticas de leitura e de escrita em todos os momentos curriculares, não só na língua portuguesa e na literatura, né? Outras iniciativas, os intervalos, às vezes, de descanso, se for possível, um pouquinho maiores. Isso a gente começou a fazer depois da pandemia, e dependendo da idade do estudante, essa necessidade de ter um tempo maior de descanso tem se mostrado efetiva, né? Momentos de articulação da turma, ou seja, de ter um professor que possa auxiliar esses estudantes a se organizar, né? Pode parecer muito infantil, mas alguns meninos, meninas, não conseguem dividir o caderno em alguns componentes, né? Não conseguem separar um tanto de folhas para uma aula, para outra, ou então eles não sabem dar sequência. Eu lembro que era muito engraçado, logo em seguida, depois da pandemia, que eles usavam esse lado do caderno, escreviam, e aí o verso eles não usavam, aí eles passavam para cá. Não sei se vocês observaram isso, era muito comum. Agora a gente viu que eles já estão se desenvolvendo como antes, né? Rosana. A Rosana. A Rosana. Pronto. Tu citou ali, né, a educação física, né? Então, a gente está tendo que resgatar questões básicas, né, de limitação de espaço, né? E ali tu falou da questão do caderno, né? Há uma dificuldade de limite quando a gente coloca dentro desta área, a gente traça as linhas, a gente faz procedimentos que anteriormente fazíamos lá no início, no primeiro, segundo ano, né? A gente está tendo que retomar em quinto ano, né? Em quarto ano, né? Com os maiores. E a questão, principalmente, assim, de organização deles, autônoma, né? Agora vamos formar... Quantos nós somos na turma? A gente precisa contar quantos são. Ok, agora nós vamos formar 4 grupos. Aí, pronto. Como assim? 4 grupos. Para a direita vai um grupo lá para o fundo. Eles ficam parados, eles vão para frente. Exatamente. Né? Então, são comandos que a gente usava e era do nosso dia a dia, e eles tinham uma rápida percepção do nosso comando. Hoje mesmo, a gente percebe que a nossa demonstração, eles precisam visualizar o exercício e a atividade, né? A questão da sequência, dos circuitos. Às vezes a gente explica a tarefa e não é possível uma compreensão. Então, a gente passa por todo o circuito. Esses dias estávamos conversando na sala dos professores. Nossa, eu tive que demonstrar o circuito em todas as turmas para que seja compreendido, né? Então, essa ação no pátio, essa ação de autoconhecimento desse corpo, nesse espaço, ela está tendo que ser resgatada, né? Realmente a gente percebe essa lacuna também na parte quando eles vão para o pátio, quando eles vão para o recreio, quando eles vão para o lanche, né? Quando eles estão sozinhos, vamos dizer, né? Há uma necessidade da gente fazer essa retomada. Que bom ouvir teu depoimento, Rosana, porque parece que eu estou na sala de professores também escutando meus colegas, assim, é exatamente isso, né? As questões de esquerda, direita, a lateralidade, né? E isso vai impactar em muita coisa, no desenho, né? Na compreensão do espaço, na geografia. E então, ao invés de eu dizer, puxa, eles não conseguem, vamos fazer algumas atividades trocando, né, entre componentes, mas que de fato vão ao encontro do que eles precisam, porque se é como tu dizes, né, se
eles não conseguem visualizar em pensamento as ações que eu estou propondo do circuito, não adianta ficar insistindo nisso, né? Eu realmente tenho que achar uma outra forma de facilitar a vida deles, né? Então, eu vou fazer, e talvez depois eles possam registrar no desenho, para no passo seguinte isso se tornar um esquema já do pensamento, né? Sem a necessidade do concreto. Mas esse processo é fundamental, e te escutar falando isso, uma vez mais a gente se dá conta assim, não, realmente isso está acontecendo, não é só na minha sala de aula, não é só na minha escola, né? É em todas as escolas, né? Com todas as crianças e adolescentes. E, por fim, aqui, algumas ideias, né? A importância, a necessidade premente de ações para a educação das relações étnico-raciais, né? Isso também é fruto de uma dificuldade na convivência, né? Possivelmente causada pelo afastamento da escola, né, em momentos em que seria fundamental essa troca com outros colegas, né, que acabaram deixando as relações muito mais pautadas pela violência, né, pelos maus tratos aos colegas, as ofensas verbais, né. Então, todas essas são formas de reorganizar a sala de aula e as aprendizagens, né? Na verdade, nós não estamos recuperando coisas perdidas, a gente está continuando e ampliando alguns espaços curriculares para que eles desenvolvam competências, né, habilidades, aprendizagens necessárias ao longo da vida inteira, né? Então, essa aprendizagem, por exemplo, relacionada ao espaço, ela vai ser fundamental para o resto da vida desse indivíduo, né? E então eu não estou diminuindo, passando por cima para atender outros conteúdos, um rol de conteúdos, não. Eu vou dar o tempo necessário que os meus alunos precisam para se desenvolver nesse sentido, e vou retomar, né? Lembrando a questão da integração, eu avanço um pouco e integro com aquilo que eu acredito que eles precisam novamente experienciar, né? Seja de forma concreta, seja de forma mais abstrata, né? Mais complexa. A gente deixou aqui algumas referências, e então agora a gente parte para o foco da leitura. Coloca uma lente, né, numa dessas fragilidades que se tem observado nos estudantes de todas as nossas escolas, principalmente as escolas públicas do nosso país, né, que é a questão da leitura e da escrita, né, levando em consideração o ler e escrever para aprender, e não só como uma tarefa dos momentos curriculares de literatura e língua portuguesa ou da área das linguagens, né? Mas como uma demanda que vai impactar as aprendizagens de todos os componentes curriculares. Então, como a Rosália falou, essa lente que a gente, né, agora afunilou aqui é uma questão importantíssima, né? A discussão de ler, né, é um conhecimento, a leitura é um conhecimento que ela é necessária para novas aprendizagens para todos os componentes, né? Então, isso é um compromisso que precisa ser pensado deste ponto de vista. Então, a gente trouxe aqui um excerto do Daniel Pennack, desse livro Diário de Escola, que ele diz o seguinte: os professores que me salvaram não eram formados para isso. Eles não se preocuparam com as origens da minha enfermidade escolar. Eles não perderam tempo em buscar as causas, nem em me passar sermões. Eles eram adultos, confrontados com adolescentes em perigo. Eles se disseram que havia urgência. Eles mergulharam, perderam-me, mergulharam de novo, dia após dia, mais e mais. Acabaram me tirando de lá, e muitos outros comigo. Eles, literalmente, nos resgataram. Nós lhe devemos a vida. Esse livro do Daniel Pennack é muito bacana, porque ele é um professor, né, de francês na França, e ele disse que ele era de uma família de vários irmãos, e ele era realmente aquele menino que ia muito mal na escola, e ele fala, né, e aí ele se confronta com professores que o ajudaram,
e aí ele depois, né, ele se torna uma pessoa bem-sucedida, um professor, né, e aí ele escreve esse diário de escola. É muito interessante essa leitura para nós professores, porque o quanto é importante o papel de cada um, né, na escola. Ele se dizia que ele era visto como lerdo na escola, né, que não aprendia nada, que só reprovava. Na família também já diziam para ele que não, teus irmãos vão muito bem, mas tu fica sempre, né, repetindo, aquelas questões todas que a gente conhece, se tornando, né, o sujeito com uma autoestima que realmente ele se convence de que ele não vai conseguir. Então, assim, o papel da escola, muitas vezes, dos professores, é muito importante nesse sentido, não é? A gente recebe, às vezes, assim, informações de que, e a gente acaba reproduzindo de que o aluno não vai, que ele tem problemas, ele tem dificuldades, mas, às vezes, a gente tem que olhar, não, vou ver o que eu posso fazer por esse sujeito, né? E é isso, eles eram muitos a fazer, né? Eu acho que isso também é uma coisa bacana. Pode passar? Então, dentro da nosso trabalho de trajetórias criativas, né, a nossa abordagem metodológica, a gente entende ela como um desafio, né, que é exatamente tirar o estudante, promover esse estudante, tirá-lo de um lugar de descrença, de exclusão e incluí-lo, né, no processo pedagógico, primeiramente, que é isso que ele precisa, né, e quando a gente diz isso é acolhimento pedagógico, é inclusão no processo pedagógico, como todos os estudantes querem ter o direito de usufruir dessa condição, né, de integrado, incluído no sistema curricular. Pode passar? E aí é assim, né, como é que ele chega para nós, como é que ele está, como é que a gente, né, eu não vou fazer, eu não consigo fazer. Aí, né, com o andar do trabalho, com as inserções, né, bem resolvidas, otimizando, valorizando e reconhecendo e assumindo esse lugar desse estudante, ele vai melhorando, né, a sua autoestima, e daqui a pouco a gente consegue ver algumas ações, né, meio uma escadinha que a gente coloca, né, eu quero fazer, como eu faço? Eu vou tentar fazer, eu consigo fazer, eu vou fazer. Sim, eu fiz. Então, isso retrata um pouquinho da nossa concepção, não é? Existe todo um trabalho teórico, prático, que a gente, né, propõe, e que busca fazer o resgate desse estudante para que ele volte a se sentir inserido no processo pedagógico. E na vida, né? Que é o que se espera. Então, o objetivo geral nosso, subsidiar professores na construção de propostas pedagógicas relacionadas às competências de leitura, compreensão e escrita de estudantes em distorção e idade série dos anos finais do ensino fundamental, considerando, então, a abordagem teórico-metodológica, trajetórias criativas. Liege, só um parênteses aqui, acho importante, então, de novo, né, a gente mencionar que essa é uma experiência, podem existir diversas, né, não é uma receita, e ela tem nos ajudado, né, Liege, a compreender melhor esses processos e auxiliar os estudantes mesmo, né, nesse caminho do desenvolvimento da leitura e da escrita, né? Exatamente, isso a gente já vem, né, há um bom tempo trabalhando com isso, e a gente percebe, assim, que como diz a Rosália, né, isso é uma possibilidade que a gente vê e que a gente lança, e que, na medida que os professores começam a colocar em prática, eles vão fazendo ressignificações de acordo com as suas realidades. Então, assim, isso é um disparador que a gente dá para que os professores ressignifiquem conforme os seus contextos, né? Isso é super importante que a Rosália traz aí, né? A gente percebe várias situações potentes, né, que eles produzem a partir dessa referência que vai ser ressignificada, né, conforme as necessidades. Então, os objetivos específicos nossos: diagnosticar as condições de leitura, compreensão e escrita dos estudantes em distorção e idade séria. Então, isso é muito importante, né, pessoal? A gente tem que ter alguma forma de diagnosticar as condições deles de leitura, né?
produção. Uma sondagem, né, Liege? Sugerir, e assim, isso tem muito a ver, e de novo, né, a gente investe muito em se fazer isso em todos os componentes curriculares. E aí a gente chegar a um consenso, porque às vezes o estudante, a gente bem sabe, né, eles se saem muito melhor em alguns componentes que outros, e por N fatores. Então, assim, não dá para... Não interpreta. Esse menino não lê nada, não está... Não, mas só um pouquinho, comigo... Então, assim, porque os instrumentos são diferentes, né? As experiências em diferentes linguagens as pessoas se identificam mais com alguma coisa, conseguem se apropriar melhor, compreender melhor, então é importante que a gente não faça, de novo, só no mundinho, né, da ilha do nosso componente. Sugerir e orientar propostas pedagógicas, considerando as concepções da proposta teórico-metodológica, trajetórias criativas, aproximar ou articular as propostas pedagógicas às competências gerais da base comum curricular, da BNCC, então, né? Isso são os nossos objetivos quando a gente discute com vocês. Então, agora a gente vai trazer aqui algumas concepções. O Éder com a mãozinha levantada. Fala, Éder. Não, só, como eu sou o coordenador das linguagens aqui da rede, eu lido muito com as formações de língua portuguesa e em muitos momentos, assim, até porque nós temos um processo de avaliação da rede dirigido à língua portuguesa e matemática. Então assim, uma das grandes queixas dos professores é exatamente enquanto eles se sentem sobrecarregados com a questão da leitura e da escrita. Eu estou abordando isso porque dentro das formações, o nosso íntimo nas formações, e como aqui o vídeo vai para toda a rede, isso é uma responsabilidade de todos, sabe? Só para deixar bem claro isso, vocês, sabe? E nós falamos entre nós que essa é uma responsabilidade de todos os professores, não só os professores de língua portuguesa. Aconteceram situações e professores já expressando a mágoa nos nossos encontros, tipo, um professor chegou para mim e disse, olha como é que está teu aluno, olha como é que está escrevendo, como se isso fosse uma culpa do professor. Até porque buscar um culpado é um problema sério, né, também, nesse caso, assim, sabe? Mas mesmo assim, não é uma culpa do professor de português, sabe? E é um trabalho conjunto, é um trabalho de todos os professores, só para ressaltar isso, que é muito importante, até porque isso fica muito no íntimo nosso, nós nos queixando entre nós. Dizendo que toda a rede tem que saber disso. Que bom. Muito bom. Eu acho que isso que o Éder traz é super importante, né, Rosália? Essa discussão do ler e escrever é um compromisso de todas as áreas, né? Isso é uma discussão que a gente traz como escola desde os anos 90, né? Como que isso bom que a rede de Canoas já faz. Hã? Que bom que a rede de Canoas já faz, né? Que bela surpresa. Isso é muito legal, muito bom. Então, pode passar? Então, pensando em termos de concepções, né, que vem bem, ler e escrever são tarefas da escola, questões para todas as áreas, uma vez que são habilidades indispensáveis para a formação de um estudante, que é responsabilidade da escola. Eu sempre digo, os estudantes, estar na escola é um lugar privilegiado, não tem nenhuma família, nenhum aluno que vai dizer, é muito bom estar, ele até dizem brincando que é fora da escola, mas a escola é legitimada socialmente, é um lugar que todos passam, né? Então, assim, nós temos uma grande responsabilidade, ainda que a gente saiba que a formação de um estudante, ela se dá, de uma pessoa, né? Ela se dá em todos os segmentos nos quais ele participa, mas a escola tem uma responsabilidade muito, muito específica, né? Então, assim, que o ler e o escrever são construções que precisam ser ensinadas na escola, potencializadas em outros espaços, mas é da escola esse compromisso, essa legitimação destas habilidades, competências, enfim. Pode passar.
vocês estão vendo que embaixo sempre tem a referência, né, da onde a gente está discutindo. Obviamente, o Geraldi, né, a aula como acontecimento, muito, o professor João Geraldi também, que ele é do ensino da língua, ele diz, obviamente, a complexidade do mundo letrado e a complexidade da escrita fazem da leitura e da escrita uma tarefa de toda a escola, de qualquer área de conhecimento. Então, assim, isso precisa sim ser óbvio, né? Porque, assim, não adianta a gente dizer, mas aí, como disse o Éder ali, chega aí, daqui a pouco estou ouvindo, teu aluno, né, professor de português, quer dizer, como é que eu penso na minha aula avanços na questão da leitura compreensiva, né, no meu componente. Isso precisa estar lá pontuado como objetivo primeiro. Isso é um ponto essencial nas nossas discussões. Pode passar. E ainda, né, aprende-se a escrever escrevendo. Mas escrevendo o quê? Escrevendo textos que façam sentido, que provoquem os sentidos. Aprende-se a ler lendo textos que também façam sentido, que provoquem os sentidos. De quem? Não é do professor, é do aluno, né? Tem que ter sentido, tem que ser significativo para o aluno. Senão não provoca. Escrever, né, sobre alguma coisa que eu... Para que eu vou escrever isso para o professor ler? Aquela velha máxima, né, que a gente já ouviu em muitos espaços. Só que a gente, às vezes, na hora da prática pedagógica, a gente acaba seguindo nesta lógica de escrever, de ler o que a gente indica, de escrever o que a gente quer, e não contextos reais. Esta é uma grande questão. Nós temos que pensar a intervenção pedagógica, a intencionalidade tem que ser contextos reais de leitura, não fictícios, né, coisas lunáticas, escrever, ler, questões que não fazem o menor sentido para o estudante. E esse é o nosso trabalho, como é que a gente faz esse interesse, né, trabalha com essas questões para que ele se sinta mobilizado a ler, e não que essa mobilização não vai ser o professor mandou ler, né? E avançando um pouco nisso, o professor precisa planejar aquilo que eu dizia antes, e definir intencionalmente atividades cada vez mais complexas para que o leitor possa adquirir autoconfiança e, nesse processo, seja capaz de redefinir para si próprio as operações e as ações contidas na atividade de ler, constituindo-se aí a aprendizagem de estratégias de leitura. Gente, essa discussão da gente planejar, né, a definir, né, intencionalmente o que o aluno vai ler, tem a ver com a gente trabalhar com estratégias de leitura. Então, assim, o que nós temos numa realidade escolar brasileira? Os estudantes são alfabetizados, né? Eu acho que a escola trata muito disso, na questão da decodificação, que existem, e o aluno aprende a ler palavras, frases, e assim ele vai, né? Ele vai lendo palavras, vai lendo frases, até o fim, ele lê assim. Isso é um primeiro momento, né, que a escola trabalha, que ela ensina. Só que tem uma outra etapa, né, que é a da compreensão. Isso também precisa ser ensinado, porque é muito comum a gente ouvir os professores dizerem que os alunos não compreendem. Essa leitura de decodificação, claro, ela é uma leitura de alunos iniciantes, né, que aprenderam a ler, mas o avanço disso também precisa ser ensinado, né, que são estabelecer relações, fazer conexões, conectar, por exemplo, com coisas que têm sentido para o aluno, para que ele aprenda a fazer conexões, porque assim, ensinar estratégias de leitura é trabalhar com produção de sentido,
ler verdadeiramente é produzir sentido, não é decodificar. Quem decodifica são as crianças lá na fase de alfabetização, mas que em seguida tem a discussão... Ai, desculpe, gente. Perdão. Em seguida tem a discussão que é a produção de sentido, né? O aluno, quando está em processo de alfabetização, tem lá a Magda Soares, que daqui a pouquinho também tem uma discussão aqui com ela, né, que a gente vai trazer um excerto, que é isso, né, como é que a gente trabalha aquilo que a gente discute, a decodificação é ler para se apropriar do código e letrar-se e produzir sentido. Isso precisa acompanhar, só que o estudante, ele vai, a gente, via de regra na escola, parece que abre mão dessa questão de ensinar a compreensão, se ensina a compreender, que é o que os autores trazem aqui em relação a estratégias de leitura. Sem eu ensinar a compreensão, e isso em cada disciplina, quer dizer, é importante que o professor inicialmente faça, né, a leitura, ensine, mostre para o estudante como é que é esse processo de pensar, porque o que é ler compreensivamente? É estar pensando sobre o que se lê, compreendendo, fazendo conexões com aquilo que eu já sei. Então, isto precisa ser ensinado. E a gente vive num contexto né, tecnológico, com tudo muito rápido, com muita imagem, e essa discussão de parar para refletir, a escola tem que assumir esse lugar. Isso não está fora de moda. Nós temos que assumir esse lugar de trabalhar com a reflexão do estudante. Mas precisa ser uma reflexão sempre partindo daquilo que ele já sabe, aquilo que já faz sentido. Ele tem que ser ensinado a produzir sentido. E a gente quer que ele venha com isso de alguma maneira sabendo, e ele não sabe. Isso é muito sério. Rosália, quer falar alguma coisinha? Não, eu estava concordando, porque aí às vezes a gente diz, mas eles não fazem, eles não conseguem, mas sem a gente ensinar enquanto espaço escolar, né, e pensando nessas estratégias, eles não vão fazer mesmo, né? E isso é conquista a longo prazo, né, Rosália? Exatamente. Essa é a questão, isso não é a longo prazo e não é só com o professor. Isso. Longo prazo, eles ficaram lá 2 anos, já não estavam bem, porque isso eu digo, a escola sempre fica muito voltada para essa coisa de decora, avalia o conhecimento que ele decorou. Nós temos que falar de pensamento, produção de pensamento. Como é que a gente ensina um aluno a produzir pensamento? Nós, né, fazemos isto com eles, não fazemos, nós pegamos nossos conteúdos e vamos lá. Ele que tem que produzir sozinho e ele não vai produzir sozinho. Ou então sobre alguma leitura que não dialoga em nada com a realidade dele. Isso que a Rosália traz é sensacional, é uma leitura que não dialoga. Eu tenho, pessoal, assim, muita experiência com fazer aluno adolescente se envolver com produção de pensamento via literatura infantil. Mas como que eles vão pegar isso? Com propostas, né? Eu sempre digo, isso são só ideias, né? Que a gente já fez, já colocou em prática e viu que funcionou. De repente, eles vão contar, a gente faz, né, envolve-os num contexto em que eles serão contadores de histórias das crianças lá dos anos iniciais. E aí, eles vão aos livros de literatura infantil, se envolvem com eles e começam a produzir pensamentos. Conseguem, se sentem bem em termos de autoestima, porque o que é o texto de literatura infantil? Textos curtos, com imagem que ajuda a compor, né, a lógica da cena, as narrativas. Então, assim, isto faz com que eles se envolvam com leitura realmente, com pensar sobre a leitura, que é isso que a gente não faz. Nós oferecemos propostas, ele não sabe nem ler o enunciado, ele não sabe pensar sobre aquilo ali, gente. Ele não foi ensinado a fazer isso. E ele vai passando, e a gente continua, e ele vai cada vez com mais dificuldade. E ele não vai avançar
nessas questões se a gente não parar para ensinar a fazer esta leitura de produção de sentido, que é o que... Ele lê palavra e lê frase, ponto, né? Então, as conexões precisam ser ensinadas, e o professor tem que fazer isso. Isso não precisa ser professora nem de anos iniciais, nem professor de português. Qualquer um de nós todos somos leitores competentes, proficientes. Nós sabemos como é que a gente pega um texto, pega um parágrafo e como é que a gente lê. Ah, eu não entendi. O que a gente faz? A gente volta, lê só um pedacinho da sentença, ou a gente pega uma anotação, aí a gente pensa, relaciona com alguma coisa. A gente tem que ensinar isso para os alunos, gente. Ou a gente pinta a informação. Exatamente. Faz uma anotação. Circula, faz um esquema. O que eu sei dessa... O que eu entendo dessa frase aqui? Ah, tá. Esse movimento que nós fizemos conosco, nós temos que ensinar para os alunos, gente. Isso é trabalhar com produção do sentido. Isso é muito importante. Tem aproveitando, né, gente, tem um autor que a gente tem, né, há pouco contato, Ler e Compreender, Estratégias de Leitura. Ele discute bastante a questão dos anos iniciais, mas toda a discussão de estratégia de leitura serve para qualquer etapa, para alunos que estão com essas necessidades ainda em construção, que é o que a gente, né, Rosália, diz no Trajetórias. Os alunos ainda não consolidaram, né, essa construção, essas competências de ler e escrever, né, de forma proficiente. Então, assim, eles estão alfabetizados, mas não construíram ainda essa fluidez que a gente enxerga ali, essa necessidade. Isso. Kelly, está com a mãozinha levantada, pode falar. Não estava? Não apareceu para mim. Para mim apareceu aqui, então, não sei. Deve ser da outra vez. Então, o Pierre Levy vai dizer que o texto e a leitura receberam hoje um novo impulso, ao mesmo tempo uma profunda mutação, graças ao processo de digitalização, né? Isso é uma outra discussão importante, não tem como a gente fugir disso. Não. Né? Hoje eles estão acostumados a textos muito curtos e ao mesmo tempo muito superficiais, né? Então, se é longo, eu não leio, e na contrapartida eu também não consigo produzir muito, né? Porque eu sempre leio textos demasiadamente curtos e pouco aprofundados, né? Então, isso também é uma dificuldade, mas é um impulsionador, como tu disse, da gente elaborar estratégias para auxiliar. E esse processo de digitalização, né, essa mutação, se a gente vai olhar um teclado, né, gente, ele não é alfabético só, isso é uma outra coisa que a gente tem que olhar para ele, o que ele tem, né? Então, tudo isso tem que estar sendo pensado, considerado, quando a gente fala em termos de leitura compreensiva, né? Vamos ver o seguinte slide ali. O Fauconbert vai dizer, né, que é um estudioso da questão da leitura, leitura escrita. A escrita é uma ferramenta do pensamento. Escrever é inventar algo jamais lido, porém, a partir de uma teoria que tenta organizar todos os componentes da experiência de leitor de quem escreve. Então, assim, eu só vou conseguir escrever a partir, né, fundamentado na minha experiência de leitor, né? Então, assim, aquilo que eu já vivi, porque, de novo, a questão de escrever, de ler e de escrever, é ferramenta de pensamento. Então, assim, eu preciso trabalhar com o desenvolvimento do pensamento dos estudantes. Eles precisam produzir sentido. Ler, fazendo coisas que façam sentido, que eles façam relações, e escrever a mesma coisa, porque a escrita, ela vai buscar, ela vai tentar buscar, para ser uma, né, para expressar algum pensamento, ele vai buscar naquilo que ele já sabe. Sim, o que é conhecido. Que é conhecido. E isso não é de língua portuguesa, isso, né? Não, é para tudo. E aí a nossa querida Magda Soares, que nos deixou ano passado, né, mas que
tanto fez por esse país, por esses estudantes, em relação à questão da leitura escrita, da alfabetização, enfim, né? O que ela diz? E ela, como ela sempre diz, ela não se focou na informatização, mas ela tinha um entendimento muito claro. Ela dizia assim: a tela, como o novo espaço de escrita, traz significativas mudanças nas formas de interação entre escritor e leitor, entre escritor e texto, e entre leitor e texto, e até mesmo, mais amplamente, entre o ser humano e o conhecimento. A hipótese é de que essas mudanças tenham consequências sociais, cognitivas e discursivas, e estejam, assim, configurando um letramento digital, isto é, um certo estado ou condição que adquirem os que se apropriam da nova tecnologia digital e exercem práticas de leitura e de escrita na tela, diferente do estado ou condição do letramento dos que exercem práticas de leitura e de escrita no papel. Isso ela disse lá em 2002, há 20 e tantos anos, né, 22 anos atrás. Então, é isto. Agora, 20 anos e tantos anos passados, né, nós sabemos muito bem de que isso está acontecendo junto, e muito mais, né? Esse mundo digital, nós não podemos achar que ele é outra coisa, não, ele está no contexto. E, de novo, isso aqui é um lugar que só também o estudante avança pela lógica da produção de sentido. Sim. Não? Se não produz sentido, a leitura, a Roxane, né, e a produção de textos em diversas linguagens e semioses, isso é tão importante, né, gente? Verbal, oral, escrita, musical, imagética, imagens estáticas em movimento, nas fotos, no cinema, nos vídeos, na TV, corporal e do movimento, nas danças, performances, esportes, matemática, digital, etc. Já que essas múltiplas linguagens e as capacidades de leitura e produção, por elas exigidas, são constitutivas dos textos contemporâneos. Então, é isso, né? Como dizia lá a Magda, seria uma hipótese, é uma realidade agora. Os textos contemporâneos, eles estão com toda essa multiplicidade de linguagens e constitui uma produção de sentido, né? E os alunos, os estudantes, eles lidam bem com essa produção de sentido tecnológica, né? Sim. Eles estão com problemas na produção de sentido verbal, oral. Né? Como é que é isso? A gente não está conseguindo, nós não estamos fazendo as conexões para fazê-los produzir sentido também, compreensão, né, na linguagem oral e verbal. Escrita, né, como é que a gente faz isso? Então as nossas referências, né, à nossa discussão, à ampliação da perspectiva da codificação e decodificação, na abordagem teórico-metodológica Trajetórias Criativas, a proposta é de uma sistematização construída a partir de práticas pedagógicas integradas, que valorizem a compreensão, o emprego, a seleção de diferentes fontes de informação, incluindo diferentes portadores de textos, tanto na versão impressa como na eletrônica. Então, isso é o nosso desafio, né, Rosália? Integração. Quer ler? Pode. Não, só pensar algumas questões, assim, integrando as competências digitais e midiáticas, né, mas que vão ao encontro da necessidade deles mesmo, como formação de leitores e de cidadãos, né? Quer dizer, a busca, a seleção, a produção de informação, elas dizem respeito não à tarefa escolar, simplesmente, mas à sua vida como cidadão, né? Nas suas escolhas pessoais, profissionais, sociais, né? Acho que a gente pode ir passando. Acho que é isso. Né? Então, esse é o compromisso da escola, né? Ressignificar
as concepções do ler e escrever e abrir espaços para a construção de estratégias que favoreçam o desenvolvimento dessas competências, né, como a Liege falou. E com isso, a gente pode ir passando, a gente pensa, então, de que forma fazer isso em sala de aula, né? Podemos ir adiante. E tudo, como a Liege falou, né? Tudo vai começar a partir de um diagnóstico dessas competências, para eu saber o que é que eles já sabem fazer. Normalmente, a escola, de forma tradicional, ela se atém ao que ele não sabe, né? Mas saber o que o aluno já sabe fazer é fundamental, porque é a partir dali que eu começo a desenvolver novas propostas, né? Se eu não tiver ideia de onde, de como ele está no processo de sondagem de leitura e de escrita, de interpretação, vai ficar muito mais difícil eu selecionar um material, eu pensar uma proposta, como levar, como ensinar as questões estratégicas, como a Liege mencionou, né? Então, a proposta que a gente tem no Trajetórias é de identificar níveis no processo de leitura, né? O que seria para nós o nível 1? E esse material foi elaborado por um colega nosso que hoje, infelizmente, não pôde estar junto, mas que tem nos auxiliado muito, né, o professor Henry. As propostas do nível 1, elas dizem respeito à identificação literal no texto, né? É o que está escrito no texto, seja ele qualquer texto, qualquer tamanho, qualquer formato, qualquer portador, né? Então, esse nível representa a identificação, o primeiro passo para a gente entender mesmo, né, uma mensagem, seja ela na matemática, na arte, na educação física, considerando todos os tipos de texto. Então, é o que está escrito no texto. Até numa imagem, né? Até numa imagem, numa exato. animação. Isso uma serve música. para as múltiplas linguagens, essa discussão que a gente traz. Já o nível 2, ele vai ter o objetivo de compreender um pouquinho além do explicitado no texto, né? Então, o nível 2 diz respeito à capacidade de inferir, né? de tecer algumas conclusões a partir dos elementos que estão no texto, mas aplicando, né, sinônimos, antônimos, metáforas, entendendo as metáforas, né, e outras figuras de linguagem. Então, mensagem esta que vai extrapolar o sentido literal. Então, mas veja que eu parto do literal, né, para uma compreensão, uma camada um pouquinho maior de compreensão do que está escrito no texto, né? De certa forma, então, dentro do nível 2, eu já tenho o nível 1 e um nível 2, né? E, por fim, no nível 3, com propostas em que os estudantes saem do texto, quer dizer, eles entendem o que está no texto, mas eles extrapolam o sentido dos textos, né? Ampliando a compreensão. E é nesse momento que eles vão estabelecer relações com o cotidiano, com as experiências pessoais, com o que eles veem na sua comunidade, né? Compreendendo o que está extra-textual, né? Para que ele possa, então, elaborar justificativas, conclusões, né? Explicações. Fazer uma crítica, né? Fazer uma crítica, isso, se posicionar, né? E é nesse ponto aqui que a gente percebe a autoria na produção desse sentido, né? E da construção de conhecimentos como um todo, porque ele não vai fazer isso só no texto literário, por exemplo. Ele vai fazer isso quando ele lê uma notícia, né? E ele consegue pensar, mas essa notícia aqui do tempo, por exemplo, né? Essa notícia diz respeito à minha cidade, isso pode acontecer. Será que vai alagar de novo, como já alagou no mês passado, né? O que eu tenho que fazer para me prevenir? Então, são níveis de compreensão que não estão circunscritos ao que está no texto, mas eles vão para uma camada superior, né? E que fazem desse leitor também autor no momento em que ele vai se posicionar, né, e vai colocar seu ponto de vista. Pode ir passando. Esses níveis, então, que parecem um pouquinho complexos à primeira vista,
na verdade, eles são estratégicos, né? Tanto na elaboração de uma proposta de leitura e de escrita, como também numa proposta para diagnosticar o que esse estudante já consegue fazer e como eu, educador, posso auxiliar a ampliar um pouco mais esse desenvolvimento de letramento, né? Como é que isso se coloca na prática, então? A gente trouxe aqui, aí agora a gente já se encaminha ao final, né? A análise não na língua portuguesa, mas de um problema matemático, para a gente perceber que esses níveis se colocam em todos os textos que a gente tem acesso, né? E que o nosso estudante vai ter acesso também. Então, se a gente levar em consideração esse problema, Andressa tem uma sorveteria. No início do mês, ela gastou R$ 1.100 em ingredientes para a produção de sorvetes. Recebeu 3.500 com vendas e no final do mês gastou 750 com a manutenção de equipamentos. Qual foi o saldo da Andressa no final do mês? Ela obteve lucro ou prejuízo? Desculpa. Esse problema foi extraído de um livro de matemática do 7º ano, de um livro do PNLD, né, Liege? Sim, PNLD foi. Tiramos de lá. Então, tem acesso, as escolas têm acesso. Podemos ir adiante. Então, vamos tentar analisar os níveis dentro desse problema. Ao lermos como os estudantes, né, o problema, muitas questões, né, vêm à nossa mente que podem auxiliar, e aí vem a estratégia pedagógica, né, a compreender de forma mais abrangente esse problema e ampliar as camadas de compreensão, né, mesmo sendo um problema aparentemente simples, né, e aí a gente fica se perguntando, mas às vezes o estudante lê um texto de 1, 2, 3 folhas, né, e como é que ele faz isso, né? Então, isso também é importante, a quantidade de textos que eu vou oportunizar numa primeira leitura, num primeiro diagnóstico para o meu estudante. Quais questões seriam questões de nível 1, ou seja, de compreensão do literal que é apresentado nesse texto? Nesse caso, um problema matemático. E essas questões eu posso dar por escrito, eu posso fazer oralmente, porque elas vão auxiliar o estudante a se conectar com a informação apresentada naquele texto, né, que vão dar suporte, informações essas que vão dar suporte a compreensões de nível 2 e nível 3. Onde a Andressa trabalha, né, está escrito no texto. Quanto ela gastou no início do mês? Também está escrito no texto. Mas eu posso pedir para o meu aluno, para auxiliar mais concretamente, a sublinhar, a pintar de uma outra cor, né? Mas para que essas informações venham aos olhos e possam ser úteis numa etapa posterior de interpretação. Quanto de dinheiro ela recebeu com as vendas? Qual foi o valor gasto para manter o equipamento? Parece muito simples, mas muitas vezes os estudantes não conseguem identificar. E isso está no texto lá, está escrito lá, antes daquela pergunta, né? Então, assim, as identificações que estão ali, que ele tem, se ele olha, ele enxerga, né? Mas mesmo assim, ele tem que ter um nível de produção de sentido ali, né? Está lendo compreensivamente. Isso. Daí a importância, né, Liege, de, como professor, eu apresentar todas as questões dos 3 níveis. Porque ele não vai pular de nível, né? Já que o 2 integra o 1 e o 2, o 3 integra 1, 2 e 3, ele vai precisar localizar as questões de nível 1 para poder avançar para as de nível 2. Então, as de nível 2, Andressa conseguiu ganhar algo no final do mês? O que precisa ser feito para responder essa pergunta? Será que eu consigo responder essa pergunta localizando a resposta no texto? Ou eu tenho que inferir algumas questões, né, e relacionar mais de uma informação no texto para chegar na resposta? O que significa saldo e o que é ter prejuízo, né, com base no que está no texto, ou com base na minha experiência, porque a Andressa ali vai ter ou saldo positivo ou um prejuízo. Mas e como é que eu sei que eu tenho prejuízo quando eu estou em casa, né? O que é ter prejuízo? O que é ter um prejuízo? O que é ter prejuízo? Tem o significado disso? Exato. O que é saldo?
né? Uhum. Às vezes o pessoal, assim, desculpa, Rosália, mas às vezes o pessoal, a gente esbarra, ele não leu, não compreendeu. Não, ele não compreendeu, ele não sabe o que é saldo, ele não Isso, entende o que é sinônimos. prejuízo. É. Entendem? Então, quando a gente diz assim, nós temos que identificar onde é que estão as fragilidades deles, onde é que estão aquilo que eles não sabem ainda. Então, nesta forma de perguntando, e aí, como a Rosária diz, eles vão respondendo todos os níveis, porque aquele que vai muito bem no início, nossa, é ótimo, levanta a autoestima dos sujeitos, né? Soube todas. Exatamente. Né? Vou para outra. E aí a gente vai diagnosticando. Desculpe, tá? Vai depois. Não, e lembrando, Iliege, daquela imagem do menininho subindo a escada, eu consigo uma parte. Opa, então eu consigo avançar. Eu vou adiante. Se eu só apresento questões de nível 2 e 3 e o aluno ainda está na identificação literal da informação do texto, eu já assumo para esse aluno que ele não tem condições. Né? E isso vale tanto para alunos em situação de distorção, de multirrepetência, mas como alunos que estão regularmente avançando, né? Porque todos vão ter as suas fragilidades, como tu falaste. Então, as questões agora de nível 3, né? A gente já fez a exploração literal, a gente já fez as relações de sinonímia, de antonímia, de relações com questões pessoais, porque, minha tia tem uma banca e uma banquinha ali, e ela teve prejuízo. Por que ela teve prejuízo na pandemia? Porque ela fechou, ela não teve ninguém frequentando, ela investiu, comprou uma mercadoria e ninguém foi lá para comprar, né? Então, eles todos têm uma referência que eu posso aproveitar e ampliar, né? E trazer para dialogar com o texto. As questões de nível 3 vão pressupor que esse aluno já passou pela fase de identificação literal no texto, que ele já fez algum tipo de relacionamento, ampliando um pouco mais para o textual e para o extratextual, e vai solicitar uma posição, né, um ponto de vista explicitado deste leitor. Então, quais seriam as questões do tipo 3? Pense em outro tipo de comércio e invente uma situação na qual alguém tenha um saldo positivo ou algum tipo de prejuízo. Eu posso escrever sobre a situação da minha tia, lá que tinha uma banca e que faliu, né, que teve prejuízo. Eu posso, uma notícia que eu vi no jornal, de um supermercado que fechou, eu posso usar tudo isso, porque agora eu não estou só compreendendo, mas eu vou trazer a minha produção a partir do que eu li. Né? A autoria é quando o texto vai me servir de subsídio para a produção autoral. Aí, isso é escrever, né? Essa produção isso é escrever, Então, aqui a gente tenta sistematizar nesse gráfico, né? O nível 1, as informações contidas, identificáveis dentro do texto. As questões de nível 2, né? Partindo do texto e saindo um pouco, indo para o contexto do que está no escrito, né? Mencionado no texto e que eu posso inferir, e também contexto meu de vida, de realidade do leitor. E nível 3, o que está bem fora do texto e que exige a minha experiência e me coloca, então, como protagonista no momento em que eu dou a minha conclusão, a minha produção, a meu comentário, a crítica, o meu ponto de vista, né? É no momento que eu ponho a mão na massa, né? No sentido de criar o texto, ainda que um texto curto, ainda que um texto simples, mas que me coloca no outro patamar. Eu não estou só consumindo um texto, eu também sou quem cria um texto. Né? E esse não é muito a realidade dos nossos alunos, vocês vão convir, né? Que é uma situação que nós precisamos repensar, então, parar ali onde ele está, que condição ele tem. Então, paramos ali, a partir dali, vamos lá, o que ele consegue fazer? E esse tem que ser o ponto de partida, para ele avançar. Quiçá chegar lá no terceiro nível, que são muito poucos os que estão nessa condição, né? Se nós não ensinarmos essas estratégias para que eles avancem de uma condição para outra, né? Trabalharmos com essa coisa da produção de pensamento, de produzir sentido em questões muito simples,
né, de todos os componentes, eles não vão avançar. E a gente vai passar a vida dizendo que eles não sabem ler compreensivamente. Não sabem porque a gente não ensina. A gente tem que parar e ensinar. Estejam eles no nível que estiverem, a gente tem que parar e ensinar. Pode ser que essa... Desculpa, Liege. Não. Pode ser que essa produção no nível 3 seja um texto de uma página. Pode ser que seja de meia página. Pode ser que a produção seja um parágrafo, ou que seja 2 linhas, mas ela é fruto de um processo reflexivo, né, de pensar, como disse a Liege, e de partir do texto, extrapolando e saindo daquela concretude do texto para relacionar com outras ideias e oportunizar que eu, sujeito, me manifeste como autor. E agora a gente chega, então, no final, né, trazendo para vocês um vídeo que a gente acredita traz um pequeno passo, como diz o nome, né? E esse é um pequeno passo para que a gente pense no valor da escola, né, como espaço enriquecedor do estudante, como espaço de aprender, né? Muitas vezes de forma um pouco dolorosa, porque nem sempre é fácil, a escola não é só prazer, a sala de aula não é só lúdica, né? Existem momentos de sacrifício, existem momentos de sofrer mesmo para produzir, né? Porque produzir até para nós adultos é um ato que exige, né, esforço, mas é um vídeo que nos dá, assim, uma visão mais para frente, né, de que esses nossos estudantes estão num determinado momento da vida deles conosco, que o futuro é fundamental, mas que a gente vai acompanhar um pedaço dessa caminhada, dessa trajetória, né, fazendo da escola um lugar de muito sentido nessa jornada, que a gente não sabe onde vai dar, né? Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour.
que nossas ações pedagógicas sejam pontes, né, para esses estudantes realizarem, enfim, o que quiserem, se incluírem e fazerem, quem sabe até ser um astronauta, se for o caso. Esse é o nosso papel. Muito obrigada, colega. Pontes. Nós que agradecemos. Eu acho que a proposta ali dos 3 níveis é muito importante para nós, acho que ajuda bastante, pelo fato que nós, professores dos anos finais, temos textos bem complexos, né? Às vezes é na mesma linguagem de um livro de ensino médio, né? Então a gente precisa também fazer esse escalonamento, né? Esse caminho, ensinar esse caminho, né? Acho também que as escolas aqui de Canoas não têm trajetórias criativas, mas têm educação cidadã, às vezes até mesmo de dia, de manhã e de tarde. Então, podem conversar com esses professores que fazem exatamente essa linha aí que a professora Liege e a professora Rosália trouxeram, de tentar enxergar o estudante que está vindo com sentimentos de fracasso escolar com uma forma diferente, né? Resgatando essas potencialidades, né? Então, às vezes, dentro da própria escola, nós temos aí exemplos que a gente pode se inspirar, né? Para fazer essa diferença, né? E algo que fica assim da formação de vocês é ter como competência, como meta, como objetivo de aprendizagem dos anos finais a leitura e a escrita, né? Isso. Mas e os conteúdos, né, de geografia, de história, de ciências, os conteúdos serão um caminho, né? Um cenário só. O caminho por onde eles vão passar para o objetivo maior, que é ler e escrever, né? Porque os estudantes poderão aprender esses conteúdos no ensino médio ou na sua vida, se eles tiverem uma leitura e uma escrita, né, eficazes, né? E eu dou aula de geografia para os 9º anos, e eu estou exatamente com isso, um capítulo sobre globalização, onde cada página é uma fase. Só que em cada página fala a fase da globalização, a fase da Revolução Industrial, a fase da DIT e a fase do capitalismo. Ou seja, quando passa para a próxima página, tem mais 4 informações. Então, o que eu fiz? Eu tirei prints ali do livro, que eu tenho acesso ao livro digital, senão poderia ser foto, e marcando assim as partes principais, para eles aprenderem como identificar as partes principais. Isso. E eles ficaram ali, né? Porque depois é um monte de página, vão ficar essas páginas principais, né? E depois terão as atividades, e por fim a gente vai, através de imagens, e a própria PowerPoint ali tem imagens ilustrando o que o texto está dizendo também, para ajudar aqueles estudantes a deixar mais sólido, né, aquilo que é tão abstrato, né? Depois, com figuras, eles vão montar 4 mapas mentais. Um da Revolução Industrial, um da Divisão Internacional do Trabalho, um das fases do capitalismo, outro das fases da globalização, para eles ensinar esse caminho que eles vão percorrer, vão pensar, né? Então, eu acho que isso que vocês falaram de o professor ensinar a pensar é uma meta da nossa profissão, né? É um objetivo, né? Então, só temos a agradecer aí a participação de vocês, né? É verdade, eu queria agradecer também, gurias, eu chamo de gurias as profs, professora Liege, professora Rosália, foi uma aula, com certeza, essa tarde aqui para nós, e teve uma das frases que me marcou, assim, que foi, vocês trouxeram, mudanças acontecem, nem sempre temos tempo de ver essa mudança. De início eu me senti frustrada, né, mas é a realidade, e ao mesmo tempo esperançosa, porque pensa, a gente não sabe o que vem depois, né? E parece ser tão frustrante assim que tu trabalha e tu não consegue ver o resultado, retorno, né? Assim de imediato, porque isso é um caminho, é um processo que a gente tem que vivenciar, mas com certeza os professores de Canoas também estão aí, né? Firmes e fortes para tentar chegar no melhor, que é o que a gente quer mesmo, que essas crianças evoluam, né? E tenham aí uma ótima escolarização, e leitura, e compreensão leitora, e tudo isso. Adorei o exemplo de matemática ali também. Bom, né? Isso. E às vezes a gente acaba atropelando, né? A gente pensa que é muito tranquilo a compreensão de saldo, de acréscimo, de desconto, e às vezes são palavras muito simples, que para nós é muito simples e que para eles não é. Adorei, verdade. Fantásticas, gurias. Que bom, obrigada. Adoramos o diálogo com vocês. Muito bom, pessoal. Obrigadão, um ótimo ano para nós. Obrigada, né? Para você também. Está passando aqui embaixo o link de acesso para a certificação, e contem conosco, né? Tanto as professoras aí para algumas parcerias, quanto também aí os professores que estão nos vendo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Tchau.